Olá! Vamos mergulhar hoje num dos temas mais centrais e talvez um dos mais mal compreendidos da nossa fé: a oração, vista pelas lentes do Antigo Testamento. E para guiar a gente nessa jornada, vamos contar com as ideias de um teólogo fantástico, Walter C. Kaiser Jr. Ele defende uma tese que, olha, é quase revolucionária. Ele diz o seguinte: a oração não é só um ritual, sabe? Uma prática de devoção. Não. A oração sempre foi o método que o próprio Deus escolheu para manifestar o seu poder e realizar os seus planos na história. Pensa nisso. Kaiser argumenta que muitas vezes nós, o povo de Deus, não sacamos a dimensão real dessa verdade. A oração não é só um acessório da fé, mas o palco principal onde a soberania de Deus e a responsabilidade humana se encontram de um jeito, uau, extraordinário. Hoje, a gente vai entrar no coração de algumas das conversas mais íntimas, ousadas e transformadoras entre pessoas e o Criador. E vamos ver que a oração no Antigo Testamento não era um monólogo, mas um diálogo dinâmico que de fato moldou a história da salvação. Então, se prepare para redescobrir a oração não como um último recurso, mas como a obra principal. Bem, para a gente não se perder e aproveitar ao máximo, o nosso roteiro vai ser cronológico e temático ao mesmo tempo. A gente começa com o patriarca Abraão, investigando como ele ousou interceder daquela forma. Depois a gente passa para a figura gigante de Moisés, o mediador da aliança, e vamos ver como a oração dele se tornou um escudo para o povo rebelde. Com Ana, a gente sai do cenário nacional e entra no drama pessoal, vendo a angústia virar um louvor profético. A oração de Davi, então, vai nos dar um modelo incrível de adoração que nasce de uma compreensão profunda das promessas de Deus. E com Salomão, a gente descobre o valor de pedir sabedoria para servir. E no final, a gente amarra tudo numa síntese, tirando princípios práticos que podem, de verdade, transformar o nosso jeito de orar. Cada história vai se conectar com a outra, nos dando um panorama completo do poder da oração. Vamos começar então com Abraão. Tanto Isaías no Antigo Testamento quanto Tiago no Novo dão a ele um título muito especial, um título de uma intimidade profunda, amigo de Deus. E como Walter Kaiser destaca de um jeito genial, a gente pode literalmente traçar a biografia espiritual de Abraão no mapa, seguindo os altares que ele construiu, em Siquém, Betel, Hebrom, no Monte Moriá. Cada um desses altares de pedra era mais que um ponto no mapa, era um marco de adoração, um lugar de encontro, uma declaração pública de que ali, naquele lugar, Abraão tinha conversado com Yavé, o Deus vivo. Ele não é só o pai da fé, ele é o nosso primeiro grande modelo de uma vida de comunhão com Deus. E é justamente nesse clima de amizade, de familiaridade e respeito que a gente vê acontecer uma das orações de intercessão mais ousadas de toda a Escritura. E aqui, gente, tem uma pérola no texto, um detalhe que o Kaiser faz questão de ressaltar e que muda tudo. A maioria das nossas Bíblias diz algo como: Abraão, porém, permaneceu ainda na presença do Senhor. Parece normal, né? Mas o Kaiser explica que, segundo notas dos escribas antigos, os massoretas, o texto hebraico original dizia o exato oposto. Mas o Senhor permaneceu em pé diante de Abraão. Pensa na cena. Os escribas, provavelmente por um excesso de reverência, acharam que era demais dizer que o Deus soberano fica esperando por um ser humano e inverteram a frase. Mas se a gente volta para a leitura original, a cena ganha uma profundidade absurda. Não é Abraão esperando para ter uma audiência com o rei. É o rei do universo que para, espera e se coloca à disposição para ouvir o que o amigo dele, Abraão, tem a dizer. É essa a base da ousadia de Abraão. Ele não está sendo atrevido. Ele está simplesmente aceitando o convite do próprio Deus para um diálogo franco, uma intimidade que Deus mesmo ofereceu a ele. E é partindo dessa intimidade convidada que Abraão começa a interceder com paixão por Sodoma e Gomorra. É muito importante a gente entender, como Kaiser analisa, que isso não é uma pechincha, como se ele estivesse numa feira tentando baixar o preço. Não, é um apelo teológico. É uma exploração cheia de reverência da profundidade da misericórdia de Deus, baseada no próprio caráter de Deus. Ele começa com 50, um número que ele talvez achasse razoável, e Deus concorda na hora. Aí com uma humildade que a gente quase pode tocar. Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Ele baixa para 45, depois 40, 30, 20. A cada passo, a reverência dele parece aumentar, mas a sua santa ousadia não diminui. Ele continua apelando, até chegar no número final de 10. E a cada etapa, Deus, com uma paciência de pai, concorda. Esse diálogo é extraordinário e revela um Deus que não se ofende com a insistência dos seus amigos, mas que, na verdade, parece ter prazer em revelar o tamanho da sua misericórdia através da intercessão. E aqui está o ponto central.
A base de toda a argumentação de Abraão, o pilar onde ele constrói toda a sua intercessão, está contida nessa pergunta retórica. Presta atenção. Ele não está questionando a justiça de Deus, ele a está afirmando como um fato. Ele não diz, Senhor, por favor, seja justo. Ele declara basicamente, o juiz de toda a terra com certeza fará o que é justo. É uma declaração de fé no caráter perfeito e imutável de Deus. Na prática, Abraão está dizendo, eu te conheço, Senhor, eu sei que a tua essência é justiça. Por isso, meu pedido não é para que o Senhor mude, mas para que as tuas ações no mundo sejam um reflexo perfeito do teu caráter justo e misericordioso. Ele baseia a oração dele não em méritos próprios ou nos méritos do sobrinho Ló, mas na certeza total de que Deus sempre vai agir de acordo com a sua própria natureza santa. Então, o que a gente tira de lição desse primeiro grande exemplo de oração? Primeiro, a intercessão de Abraão vai além da família. Ele ora por uma cultura totalmente corrompida, mostrando uma preocupação genuína com a humanidade. Segundo, a gente aprende que ousadia na oração não é presunção quando ela está firmada em quem Deus é. Terceiro, o objetivo final não é só evitar um desastre, mas ver a glória de Deus se manifestar na sua justiça. Quarto, a gente descobre o princípio poderoso do remanescente. Um grupinho de pessoas justas pode ter um impacto protetor sobre toda uma comunidade. E por último, uma lição sutil, mas muito encorajadora. Mesmo não tendo 10 justos em Sodoma, o texto diz que Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló. O Kaiser destaca que lembrar, no hebraico, não é só um pensamento, é um ato de intervenção. Deus respondeu ao coração da oração do amigo dele, mesmo que os termos exatos não tenham sido cumpridos. Isso nos desafia a orar por nossas cidades e nosso país, confiando na justiça e na misericórdia de Deus. De um amigo intercedendo por estranhos, a gente vai agora para um pastor orando pelo seu próprio povo rebelde. A gente encontra Moisés numa situação, quase impossível. Se Abraão orou como um amigo íntimo, Moisés ora como um mediador da aliança, um líder cujo povo se volta contra ele o tempo todo. O contexto da oração dele em Números 14 é o ponto máximo de uma série de rebeliões de Israel no deserto. O cenário é de frustração profunda, ingratidão sem fim e uma incredulidade que desafia a Deus. E é justamente essa escuridão toda que faz a luz da oração de Moisés brilhar de um jeito ainda mais forte. Ele não ora para se livrar do problema, ou por vingança, mas pela sobrevivência do povo e, acima de tudo, pela honra do nome de Deus. Para a gente entender a gravidade do momento, Walter Kaiser nos lembra que a rebelião em Cades Barnea não foi um caso isolado. O próprio Deus diz que o povo o pôs à prova estas 10 vezes. Essa linha do tempo mostra essas 10 provocações. Começa lá no medo paralisante nas margens do Mar Vermelho, passa pela reclamação por água e comida, a idolatria absurda com o bezerro de ouro, até a cobiça por carne. Cada um desses momentos foi um teste de fidelidade, uma chance para Israel confiar em Deus que eles consistentemente rejeitaram. A 10ª prova, a recusa de entrar na terra prometida por causa do relatório medroso dos espias, foi a gota d'água. Foi o auge do desprezo, o pano de fundo que levou ao juízo de Deus e à intercessão desesperada de Moisés. E aqui está o coração do confronto. De um lado, a ameaça de Deus que é justa e coerente com a aliança. Israel quebrou o pacto. A oferta feita a Moisés, de criar uma nova nação a partir dele, era em si um ato de graça, porque preservaria a linhagem da promessa. Mas Moisés recusa essa promoção. A resposta dele, como o Kaiser analisa, se apoia em 2 pilares. O primeiro é a reputação de Deus entre as nações. Moisés basicamente diz: o que os egípcios vão dizer? O que os povos de Canaã vão pensar? Vão dizer que Yahvé não teve poder para levar seu povo à terra que prometeu? Ele se preocupa com a glória de Deus no cenário mundial. O segundo pilar, mais profundo ainda, é um apelo ao próprio caráter de Deus. Moisés cita as palavras que o próprio Deus usou para se descrever lá em Êxodo 34. Senhor, tardio em irar-se e grande misericórdia. Ele não pede a Deus para ser algo que ele não é. Ele pede a Deus para agir de acordo com quem ele já revelou ser. A resposta de Deus é uma das maiores lições de teologia do Antigo Testamento. O Senhor diz: conforme a tua palavra, eu lhe perdoei. Ou seja, a intercessão de Moisés funcionou. A nação foi poupada da destruição. A misericórdia venceu. No entanto, o perdão não apagou as consequências. A geração que se rebelou não entraria na terra prometida. Eles iriam vagar pelo deserto até morrer. E isso mostra de forma brilhante que a justiça e a misericórdia de Deus não são coisas opostas, mas atributos que convivem perfeitamente no caráter dele. O perdão remove a condenação e restaura o relacionamento, mas a disciplina pode continuar para ensinar, corrigir e manter a santidade do pacto. A oração de Moisés nos ensina que a intercessão mais poderosa apela ao caráter e à glória de Deus, não aos nossos sentimentos.
Ele demonstrou um altruísmo radical, abrindo mão da própria herança, da chance de ser um novo Abraão, só para que o nome de Deus fosse honrado. E a gente aprende essa verdade complexa, de que o perdão divino não necessariamente anula as consequências temporais das nossas escolhas, mostrando a união perfeita entre a graça e a justiça de Deus. Moisés se torna o grande exemplo do intercessor, que se coloca na brecha, não por mérito próprio, mas em nome do próprio Deus. Do cenário épico do deserto, a gente mergulha agora no drama íntimo e doloroso de uma família. A história de Ana nos leva do coletivo para o pessoal. A luta dela não é contra um exército inimigo, mas contra a vergonha da esterilidade e a provocação constante da sua rival. E o Walter Kaiser nos lembra que isso não é um caso isolado na Bíblia. A esterilidade é um tema teológico que aparece várias vezes. Pensa em Sara, Rebeca, Raquel. Deus frequentemente escolhe o ventre estéril como palco para os seus atos de redenção. E por quê? Para que não reste nenhuma dúvida de que a obra é dele e não da capacidade humana. Onde parece impossível é exatamente onde a glória de Deus brilha mais forte. Essa frase, ela captura a essência da primeira oração de Ana. Acusada injustamente de estar bêbada pelo sacerdote Eli, ela responde com uma das descrições mais viscerais e bonitas de oração sincera em toda a Bíblia. Ela não estava fazendo um ritual nem recitando uma fórmula. Ela estava, nas palavras dela, derramando a sua alma. O Kaiser ressalta a profundidade dessa imagem. É uma oração sem filtros, sem máscaras, de uma honestidade brutal. Ela levou sua amargura, sua dor, sua vergonha, tudo direto ao trono da graça. E isso nos mostra algo fundamental. O acesso direto a Deus não é uma invenção do Novo Testamento. Os santos da antiga aliança, como Ana, sabiam que podiam chegar diante de Deus com uma honestidade crua, confiando que ele ouviria o clamor de um coração quebrantado. Depois que Deus responde à oração dela e lhe dá um filho, Samuel, a oração de Ana se transforma. O lamento vira um cântico, um hino de louvor. E aqui, o Kaiser nos dá uma análise brilhante. Ele mostra como Ana sai da sua história particular para um princípio universal. Ela usa a própria experiência como um exemplo prático de como Deus age no mundo. Como a gente vê na tabela, ela celebra 7 grandes reversões de Deus. Ela começa com a história dela, a estéril que deu à luz, e expande isso para um princípio teológico. Deus é aquele que derruba os poderosos e exalta os humildes. Ele quebra arcos, esvazia os fartos, satisfaz os famintos. A oração dela se torna um manifesto sobre o caráter de um Deus soberano, que vira de cabeça para baixo as expectativas humanas. Muitos teólogos, inclusive, veem esse cântico como um precursor direto do Magnificat de Maria, lá em Lucas. E a oração chega ao seu ponto mais alto com uma declaração profética, impressionante. No final do cântico, Ana, uma mulher comum, vivendo num tempo de anarquia, antes mesmo de Israel ter um rei, ora assim: Ele dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. A palavra hebraica para ungido é Mashiach, de onde vem a nossa palavra Messias. Isso é extraordinário. A gratidão pessoal de Ana a lança numa visão profética sobre o futuro rei de Israel e, no final das contas, sobre o Messias prometido por Deus. A história pessoal dela se conecta de forma definitiva à grande história da salvação. Ela entende que o filho dela, Samuel, não é só uma bênção para ela, mas uma peça-chave no plano de Deus para estabelecer um reino e preparar o caminho para o ungido final. A jornada de oração de Ana nos mostra que a angústia mais profunda pode virar o louvor mais profético e cheio de alegria. A história dela ensina que a gratidão pessoal nunca deve ser o fim da linha. Ela deve ser a porta de entrada para a gente adorar os propósitos de Deus no mundo de uma forma mais ampla. A oração de Ana, como o Kaiser aponta, não é só uma poesia bonita. Ela é como uma dobradiça na história da redenção. Ela marca o fim do período sombrio dos juízes e abre a porta para a era da monarquia, a linhagem da qual, séculos depois, o Messias viria. Chegamos agora a Davi, o rei segundo o coração de Deus. A oração dele em 2 Samuel 7 é uma resposta direta a uma das promessas mais gigantescas de todo o Antigo Testamento, a aliança davídica. O contexto é tudo. Davi, já com o reino consolidado, morando num palácio de cedro, sente um incômodo. Ele mora numa casa de luxo, enquanto a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, fica numa tenda simples. O desejo dele é construir um templo magnífico para Deus. É uma intenção nobre, claro, mas a resposta de Deus através do profeta Natã vai muito além e redefine completamente o que Davi esperava, levando-o a uma oração de puro espanto, humildade e adoração. O coração da revelação de Deus a Davi gira em torno de um jogo de palavras com a palavra hebraica casa, bait.
Davi quer construir uma casa para Deus, um prédio, um templo, mas Deus responde dizendo basicamente: você quer construir uma casa para mim? Pelo contrário, eu vou construir uma casa para você. E aqui o significado muda completamente. De uma estrutura física para uma dinastia, uma linhagem real que vai durar para sempre. Deus pega o projeto bem intencionado de Davi e o transforma numa promessa de aliança, eterna, fundamental para todo o plano de redenção. Agora, atenção aqui, porque essa é uma das sacadas mais importantes do Walter Kaiser nesse estudo. No meio da oração, Davi diz algo que muitas bíblias traduzem de um jeito meio estranho. É este o costume dos homens? Mas o Kaiser, junto com outros grandes estudiosos, argumenta que uma tradução muito mais precisa e poderosa da expressão hebraica, Torat Ha'adam, esta é a carta, ou a instrução para a humanidade. Davi entende na hora que a promessa que ele acabou de receber não é só uma questão de família ou política. Ele percebe que aquilo tem um alcance universal, um decreto divino para toda a raça humana. Ele está conectando a promessa de uma dinastia eterna diretamente à promessa feita a Abraão, de que na semente dele todas as nações da terra seriam abençoadas. A aliança davídica é a continuação da aliança abraâmica. É essencial entender a natureza dessa aliança. Deus promete que o trono de Davi será estabelecido para sempre. 7 vezes nesse capítulo a palavra para sempre aparece. O Kaiser enfatiza que essa é uma aliança incondicional. Sim, Deus avisa que vai disciplinar os descendentes de Davi que pecarem, mas ele logo acrescenta que a sua recede, sua misericórdia, sua lealdade pactual nunca seria retirada deles como foi retirada de Saul. A falha de um rei não anularia a promessa eterna feita à dinastia. A linhagem continuaria com altos e baixos, mas preservada pela fidelidade de Deus até o cumprimento final e perfeito no Messias, o filho de Davi, cujo reino de fato não terá fim. A oração de Davi, portanto, é um modelo incrível de adoração baseada na aliança. Ela nasce de uma humildade esmagadora. Quem sou, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que o Senhor me trouxesse até aqui? Ele reconhece a pura graça de Deus. A oração dele também mostra uma consciência profunda da história da salvação. Como o Kaiser aponta, Davi usa o título Adonai Yahweh, o mesmo título raro que Abraão usou, mostrando que ele se via como parte de um plano maior. A lição para a gente é clara. As promessas de Deus não são só para a gente admirar. Elas são o chão firme onde a gente pode construir nossas próprias orações com confiança. E a gente deve sempre lembrar do alcance universal do plano de Deus, que em Cristo, o filho de Davi, a instrução para a humanidade se cumpriu. A gente sai de Davi, o rei guerreiro em seu auge, e vai para o seu filho, Salomão, um jovem rei, recém-coroado, com a responsabilidade imensa de governar o povo da aliança. O cenário da oração dele é um dos mais fantásticos da Bíblia. Em Gibeão, num sonho, o próprio Deus aparece a Salomão e faz uma oferta sem igual, o que a gente poderia chamar de um cheque em branco divino. Peça o que quiser e eu lhe darei. A resposta de Salomão a essa oferta extraordinária revela o caráter dele naquele início e nos dá um modelo atemporal sobre o que realmente vale a pena pedir em oração. Vamos analisar com calma o pedido de Salomão. Muitas Bíblias usam a expressão coração sábio ou coração que discerne. Mas Walter Kaiser nos leva de volta ao hebraico original, Lev Shomea, que literalmente significa um coração que ouve. E esse detalhe é crucial. Salomão não está pedindo uma inteligência de gênio ou conhecimento de enciclopédia para se promover. Ele está pedindo uma capacidade prática e relacional, um coração que ouve a voz de Deus na sua lei e um coração que ouve o clamor do seu povo, para poder julgar com justiça. É um pedido por sabedoria, para servir, para cumprir a tarefa que Deus deu a ele. É um pedido totalmente focado na sua responsabilidade como rei do povo da aliança. A resposta de Deus mostra o quanto ele gostou desse pedido altruísta. O texto diz que o pedido de Salomão agradou ao Senhor. E porque o pedido focou no bem do povo e na glória de Deus, a resposta divina foi, uau, extraordinariamente generosa. Deus diz, já que você pediu isso, e não pediu vida longa, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Deus dá a sabedoria que ele pediu num nível nunca antes visto. Mas aí, ele acrescenta, também lhe darei o que você não pediu, riquezas e honra. Isso é uma ilustração perfeita do princípio que Jesus ensinaria séculos depois. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A oração de Salomão nos ensina que a sabedoria de verdade começa com a humildade. Ele chega diante de Deus reconhecendo que não dá conta sozinho. Eu sou apenas um menino e não sei como liderar.
As melhores orações não focam no eu, mas buscam capacidade para servir aos propósitos de Deus e ao bem dos outros. E a gente aprende sobre o coração generoso de Deus, que tem prazer em honrar e abençoar com abundância aqueles que colocam as prioridades dele em primeiro lugar. A oração de Salomão continua sendo um exemplo poderoso para qualquer pessoa em posição de liderança, nos ensinando a buscar, acima de tudo, um coração que ouve. Bem, depois de passar pelas histórias de Abraão, Moisés, Ana, Davi e Salomão, a gente chega na nossa parte final, a síntese. O objetivo aqui é amarrar todas as lições que a gente aprendeu. Não é para criar uma fórmula mágica para a oração, mas para a gente extrair os princípios e os padrões que esses grandes homens e mulheres de fé nos mostraram. Vamos organizar e comparar as orações deles para construir uma base mais forte, tanto teológica quanto prática, para a nossa própria conversa com Deus. Esse quadro nos dá uma visão geral fantástica, um resumo da nossa jornada. Olha só a variedade de situações. A oração nasce no meio de ameaças de juízo, rebelião do povo, dor pessoal profunda, promessas divinas e no começo de uma grande responsabilidade. Ela pode ser intercessão, adoração, petição, mas percebe o fio que conecta todas elas? Cada oração está profundamente ligada ao caráter de Deus, à sua justiça, sua glória, sua fidelidade, seus propósitos. Juntas, elas não nos dão um método único, mas formam um mosaico rico e variado do que significa conversar com o Deus vivo em todas as situações da vida. A partir dessa análise toda, a gente consegue extrair alguns princípios que são o coração da nossa conversa hoje. Primeiro, a oração precisa ser centrada em Deus. Comece com quem ele é, como Abraão e Moisés fizeram, e âncore seus pedidos nas promessas dele, como Davi. Segundo, a postura correta é a humildade. Ela é a porta de entrada para a presença de Deus, como a gente viu em Davi e Salomão, e nos leva a buscar sabedoria para servir, não poder para controlar. E por fim, nossa oração deve ser expansiva, interceda com paixão pelos outros como Abraão e Moisés, transforme cada resposta em adoração pública como Ana, e sempre busque alinhar seus pedidos com o grande plano de salvação de Deus, como a gente viu de forma profética em Ana e Davi. E assim, a gente termina essa jornada por essas orações monumentais. A análise de Walter Kaiser nos mostra que essas não são apenas histórias para a gente admirar, são convites para a gente imitar e agir. São modelos vivos que nos desafiam a ir além de orações superficiais, egoístas ou baseadas em fórmulas. A questão final, então, não é teórica, é profundamente pessoal e prática. Diante da ousadia de Abraão, da abnegação de Moisés, da gratidão profética de Ana, da humildade de Davi e da sabedoria de Salomão, a pergunta que fica para cada um de nós é: como a nossa vida de oração pode ser transformada a partir de hoje? Que a gente possa redescobrir, como eles, que a oração não é só aquecimento para a obra de Deus. A oração é a obra, é o meio poderoso que Deus, na sua soberania, escolheu para agir no mundo e em nossas vidas.